Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte para todo o litoral paulista. Lembrando que estamos ao vivo também pela internet para todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, sexta-feira, 1º de agosto de 2014. Vamos atualizar as notícias, saber o que é manchete nos principais sites do Brasil. Na tela, o Santa Portal, que é o site aqui da casa. Olha, o Santos ontem foi a Londrina e perdeu por 2-1. Um jogo muito feio, diga-se de passagem, hein? Agora, a manchete é do Globo.com. Sorria, Leandro Damião, pelo menos no banco de reservas, deverá estar na partida contra o Inter de Porto Alegre. Vamos ao jornal Estadão. Manchete do Estadão. Gil, olha o sorriso do Gil. Ele estava pronto para sorrir ali, né? A pergunta foi, e aí, Gil? Renovou até 2018. Pelo jeito, zagueirão, muitos afirmam que poderia estar na seleção brasileira e deve estar feliz da vida. Jogando muito e ainda renovando o contrato até 2018, né? Bom, vamos a outra manchete também do Estadão. Alegria de um lado, tristeza do outro. Kaká, São Paulo ainda não publicou oficialmente, mas dizem, né, aqueles que convivem o dia a dia do São Paulo, Kaká está fora da partida desse final de semana no Morumbi. Vamos ao Globo. O que diz o Globo? Dunga convoca a seleção em 19 de agosto. Está aí a primeira convocação do Dunga, agora como o novo treinador da seleção brasileira. A manchete também fica por conta do jogo de amanhã. A nossa briosa portuguesa santista joga pela primeira vez na história dela contra o Vossen de Assis. O jogo é 3 da tarde. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Baixada Esporte o presidente da Couro Esportes, o Vladimir Matos, que vai falar desse jogo e também fazer um apanhado sobre a campanha da Briosa. Vladimir, boa tarde, muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sempre um prazer enorme estar aqui dividindo espaço com vocês. E amanhã, 3 da tarde, e a expectativa é de um bom público amanhã, né, Vladimir? Sem dúvida. Nesse primeiro jogo, a torcida, de fato, não compareceu, ficou devendo a presença no estádio, mas esperamos reverter isso já nesse jogo de amanhã contra o Vossen. Muito bem. Já já o Vladimir fala muito mais sobre a Portuguesa Santista. Nós estamos aqui com o nosso comentarista Guido Bortolomás, também para dar o seu destaque inicial. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E ontem, né, o Santos foi com o mistão lá para Londrina, no Estado do Café. Acabou perdendo pelo placar de 2-1, mas acabou sendo um ótimo resultado, porque no jogo de volta, o Santos fazendo apenas um golzinho em cima do Londrina, já consegue a sua classificação. Agora o pensamento é o Campeonato Brasileiro, jogo contra o Inter de Porto Alegre, e uma curiosidade, o Santos não perde para o Internacional desde 1999. São 10 jogos até o momento. 3 vitórias do Santos, 7 empates, os números que mostram que existe um equilíbrio, né, de empates, mas o Santos acabou levando vantagem em 3 jogos. E o Internacional quer quebrar essa escrita para tentar aí seguir nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e não deixar o Santos encostar, né? Porque o Santos tem 20 pontos, é um jogo de 6 pontos entre Santos e Internacional. Caso Damião, fica a expectativa se ele pode jogar, pelo menos no segundo tempo. Iniciar a partida, o Oswaldo Oliveira já disse que não. Bom, mais um comentarista do nosso Baixada Esporte, Rodrigão, que jogou também no Inter de Porto Alegre. Poderíamos dizer, Rodrigão, que o Inter é um freguês e caderneta do Santos Futebol Clube? Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde, Edson. Boa tarde ao convidado Vladimir. Boa tarde, Guido. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse lance de freguesia, eu não gosto muito dessa palavra, até porque o futebol é momento. E hoje o momento do Inter é melhor do que o do Santos. Tem o fator casa, de estar jogando dentro da sua casa, do Beira-Rio, faz desse Beira-Rio um grande fator positivo. Eu acho que o mais importante, e eu acho que a torcida do Santos tem que ficar numa expectativa muito grande com o retorno do Leandro Damião, isso aí é muito positivo, é muito bom. Acredito que ele deva também estar ansioso para voltar a jogar, então o Santos ganha um grande reforço, apesar de acredito que não deva iniciar jogando, mas na sua suplência aí tem um grande reforço para ajudar a equipe do Santos. Muito bem. Olha, segunda-feira começam os jogos da Unisanta, hein? Vamos ter a abertura no dia 11 de agosto, não essa, na outra segunda-feira. Nós vamos sortear ao longo da próxima semana alguns ingressos aqui, alguns convites
para você participar da solenidade de abertura, que é muito legal. A eleição do Mister e da Miss dos jogos, enfim, aquela alegria toda que contagia os jogos da Unisanta. Então, começa dia 11, semana que vem estaremos sorteando alguns convites aqui para você comparecer e prestigiar, tá bom? Olha, não saia daí. O Baixada Esporte volta daqui a pouco com toda a rodada da Copa do Brasil, falar do jogo de ontem, falar do jogo da Portuguesa Santista amanhã, o clássico brasileiro, por que não? Santos e Inter de Porto Alegre, lá em Porto Alegre no próximo final de semana. E vamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Um recado para você que está construindo ou reformando, ou vai construir ou reformar. Passe na Casa Jurado, materiais para construção. Na Casa Jurado você encontra tudo para sua obra pelo melhor preço da Baixada, hein? Fica ali em São Vicente, na rua Cândido Rodrigues, número 68. O telefone 3468-4487. Casa Jurado, materiais para construção. Bom, meus amigos, vamos falar da rodada da Copa do Brasil. Ontem o Santos foi a Londrina, um time que muita gente falava, olha, é mistão. Mas é um time de potencial. Molecado, tem que ter chance, tem que ter aproveitamento, tem que ter oportunidade. E ela surgiu ontem, mas não foi das melhores. O Santos acabou perdendo para o Londrina por 2-1. Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas, o Guido Bortolomazzi, o Rodrigão, e também o nosso convidado, Vladimir Matos, presidente da Couro Esportes, né, parceira da Briosa, a respeito da partida de ontem. O que te agradou no Santos e o que não te agradou, Rodrigão? Na verdade, como você citou, né, Edson, não foi um jogo técnico muito bom, realmente foi um jogo fraco. Eu acredito que se a equipe do Londrina tivesse se forçado um pouquinho mais, poderia até ter feito mais gols, ter se aproveitado da equipe do Santos, que poupou os seus jogadores titulares, e essa falta de entrosamento realmente pesou. Um esquema tático onde o Osvaldo deve ter treinado, lógico, mas não é o esquema que vem jogando no Brasileiro, jogou com praticamente 3 volantes aí, segundos volantes, o Souza, o Renato e também o Alan Santos. E a equipe do Londrina, no meu ponto de vista, fez um bom primeiro tempo e, como falou, se acomodou com um gol, ganhar de um gol. Lógico, o Santos aqui jogando dentro de casa e certamente vai jogar com todos os seus titulares, consegue reverter esse placar. E aí, Guido? A única coisa que o primeiro foi o gramado, né? Péssimo gramado, sem condições nenhuma de se fazer uma partida, porque cheio de buracos, né? Falhas incríveis dentro do campo ali, com falta de grama em tudo quanto é lugar. Quer dizer, isso aí acabou prejudicando, de um modo geral, a partida num todo. Não prejudicou o Santos ou o Londrina, acabou prejudicando o espetáculo. Agora, eu não gosto de certas situações que os técnicos acabam criando e ficam procurando pelo em ovo depois. Como disse o Rodrigão, eu acho que o Santos levou sorte em conseguir esse resultado de 2-1. Acabou caindo do céu um resultado como esse, porque dentro da Vila o Santos reverte. Agora, correu o risco de perder o jogo, de uma diferença maior de gols, e depois não ter condições de reverter na Vila e ser eliminado da Copa do Brasil. Né? É uma situação, é um risco programado, mas que é um risco perigoso. Deu sorte o Osvaldo, do time dele ter feito um gol, perdeu apenas de 2-1, e agora tem condições. Mas se tivesse esse time do Londrina que perdeu no primeiro tempo 3 ou 4 gols, poderia ter aumentado o placar e aí complicaria a vida do Santos, como é que ficaria depois? Qual seria a justificativa que o Osvaldo ia dar para o torcedor, para a diretoria do Santos, uma eliminação do Peixe precocemente na Copa do Brasil? Essa é a pergunta que fica. Então, Guido, no meu ponto de vista, lógico, ele que está todos os dias ali nos treinamentos, eu acho que ele deveria ter iniciado com o Giovani. Quando o Giovani entrou, deu outro sistema tático e até ofensivo para o Santos, tanto que ele acabou fazendo o gol. Mas, enfim, é um treinador que vem acompanhando os treinamentos do dia a dia e certamente sabe o que era melhor para o Santos. Mas, lógico, corre esse risco, né, de achar que consegue reverter na Vila. Lógico, o placar favoreceu ao Santos, até porque nós temos que levar em consideração também a falta de entrosamento dos jogadores que não vêm jogando junto. Ô Vladimir, você como empresário, se o técnico falou, olha, a Copa do Brasil, a gente aqui com o Londrina é fraco, tá? Aqui a gente reverte. Mesmo que perca lá, a gente mete um saco, pecaiá nos caras aqui. Você correria esse risco ou não? Olha, eu acho que pelo próprio formato da Copa Brasil não dá para você até pode arriscar, mas não da forma como o Osvaldo fez. Agora, vamos também combinar. Souza, Renato, Alan Santos,
a atuação dos três foi abaixo do que se esperava, né? Jogadores experientes poderiam ter conduzido um pouco melhor essa equipe do Santos, apesar de toda a experiência. Eu acho que esses jogadores ficaram devendo nessa partida e por conta disso a atuação do time ficou naquele nível. E esse atacante de Camarões? Desculpa, Edson, é só um adendo. A equipe do Londrina foi campeã paranaense. Foi campeão. Na frente de Curitiba, dos três grandes, Curitiba, Paraná e Atlético Paranaense. Então não era uma equipe que realmente deveria se preocupar porque conseguiu um título estadual. E esse centroavante aí, Rodrigão? De Camarões centroavante é oportunista, né? Mas é como até eu batia na tecla com o Fred. Tem que ter um sistema de jogo para jogar em cima do centroavante. Aí 2 cruzamentos que a equipe do Londrina acabou fazendo, conseguiu fazer os gols. O centroavante tem que estar bem posicionado. Ele estava bem posicionado e para isso a bola chegou. Agora uma coisa que o Vladimir falou é verdade. O meio-campo, eu digo nem tanto pelo Alan Santos, porque eu acho que o Alan Santos na marcação se preocupou muito em marcar e ele é um jogador que tem essa forte condição. Agora o Souza, né? Porque o Souza, dos três ali no meio-campo, era um jogador que veio contratado numa situação diferenciada, estava jogando no Cruzeiro, é lógico que não estava sendo utilizado, mas é um jogador que tem uma qualidade melhor, né? E não provou nada, não jogou absolutamente nada nessa partida, foi muito aquém daquilo que o torcedor esperava no jogo. E depois a gente fica preocupado também, porque às vezes você coloca os jovens num jogo como esse, pegando uma equipe mais forte, você começa a ter problema. Por exemplo, o lateral esquerdo, o Palmieri. O Palmieri não jogou bem, mas você fica criando já pelo em ovo, né? Você fala, olha aí, tá vendo? O garoto entrou, não jogou bem, já não é um jogador que serve para o time titular. Já provou que tem condições de jogar, não teve uma boa noite de ontem, teve alguns problemas ali, principalmente pelo lado direito do ataque do Londrina, que foi o lado mais forte, né? O pessoal estava descendo muito por ali, estava congestionando o lado dele e ele não tinha uma proteção. Estava sem proteção nenhuma de marcação, o Souza não cobria nada, o Renatinho também ficava pelo lado direito e não dava uma proteção por aquele setor, e o Souza, que deveria cobrir o lado esquerdo, não cobria. E aí ficou aquela avenida ali, o time do Londrina deitou e rolou por aquele setor. É uns erros que acontecem que você acaba prejudicando certos jogadores que estão em crescimento, como é o caso do Palmieri. Acho que cabe uma pergunta, né? Qual é o tamanho do elenco do Santos? Se a proposta é alternar, essas alternâncias de equipe nessas partidas que ele julga de menor expressão, por que não ter então o famoso expressinho como teve o São Paulo? Se essa é a proposta, né? Para numa hora dessa contar. Você vê que faltou um entrosamento na equipe. Não foi só o gramado atrapalhou, mas faltou muito entrosamento na equipe. Então, se a proposta é o calendário, se o problema é o calendário, esse excesso de jogos e tudo mais, que se monte de expressinho. Eu acredito que o Santos deva ter pelo menos uns 40 jogadores ou muito próximo disso no elenco. Eu juro mesmo, eu não aceito isso. Se eu sou o presidente do clube, eu vou questionar o técnico. E outra coisa, qual é a responsabilidade dele de uma desclassificação? Ele não paga a conta. Quem paga a conta é a diretoria. Porque o Inter de Porto Alegre, o próximo adversário do Santos, jogou a Copa do Brasil com o time completo. E perdeu. Não, mas jogou. Não importa se perdeu ou ganhou. Pegou um Ceará complicado. O Ceará também tem uma boa equipe. Mas o problema todo é que o Inter colocou um time completo para jogar. E vai jogar contra o Santos. Agora, o Santos jogou na quinta-feira, o Inter jogou na quarta-feira. O time está mais cansado. Pô, pelo amor de Deus, né? O Guido e Vladimir, eu não gostei da formação que iniciou o jogo. Nós vemos aí o Souza, que não é um meia, um segundo volante. O Alan Santos, que faz a função de segundo volante. E o Renato, que também não é um primeiro volante, é um segundo volante. Nós jogamos sem um primeiro volante e sem um meia. Jogamos com 3 segundos volantes. E lógico, fica difícil preencher, porque é a mesma coisa quando eu atuava e jogava com 2 centroavantes. Um sempre quer ocupar o espaço do outro, pela característica do atleta. E nós podemos observar aí também nas imagens que, lógico, faltou o entrosamento pelo cruzamento do Paulinho nos 2 gols, erro de marcação. O atleta brasileiro, ele tem a mania, olha lá, o segundo gol, tem a mania de acompanhar a bola, de marcar a bola, enquanto o jogador recebe ela sozinho. E uma outra coisa também que a gente começa a sentir uma carência, se você está tentando fazer com que a base possa ter oportunidade, a gente não tem um armador no time do Santos, rapaz. Tem um garoto da base, um garoto que possa falar, olha, levanta esse garoto, põe aqui, porque eu quero trabalhar ele como um armador do time, o camisa 10 ali, um homem que possa fazer esse meio campo, trabalhar a bola. Não tem, o Santos não tem. Foi emprestado, né? Mas por isso mesmo, se foi emprestado, é erro então, erro. Devia estar aqui, né?
para fazer o Citadino, você está falando? É. Era um deles que poderia estar aí. Mas cadê? O Santos não tem um camisa 10, aquele jogador meia mesmo, para trabalhar esse meio campo. Tá faltando. Bom, o Santos agora volta a jogar contra o Londrina daqui a 2 semanas, né? A Isso. próxima semana tem Corinthians e Bahia. E na outra semana, na quinta-feira, o Santos enfrenta o Londrina aqui na Vila Belmiro. Basta ganhar de 1-0. Por ter feito um gol fora, já seria o suficiente para eliminar o Londrina e seguir adiante na competição. Caso haja uma hecatombe, o Santos sai da Copa do Brasil e vai disputar a Sul-Americana, que é algo que está arrepiando muitos times brasileiros. É muito custo e pouca grana. Um exemplo, viajar para Venezuela, são viagens curtas, né? Em meio a um campeonato Turismo, é gostoso para quem brasileiro. gosta de fazer turismo. É. Olha, eu quero dar um recado para você, papai e mamãe, que ainda não comprou material escolar para o seu filho ou para sua filha. Volta às aulas é na Papelaria Almeida. E que promoção a Papelaria Almeida oferece para você, papai e mamãe, que vai repor o material escolar para o seu filho. Volta às aulas, olha o nome da campanha da Volta às Aulas da Papelaria Almeida. Detona a concorrência, é o nome da campanha. Você vai encontrar cadernos universitários, mochilas infantis, estojo, agendas, tudo com 50% de desconto no pagamento à vista e em dinheiro. Somente à vista e em dinheiro para você ter 50% de desconto em cadernos universitários, mochilas infantis, estojo e agenda. Agora, qualquer coisa na loja, você pode pagar com 30% de desconto no cartão. No cartão, você tem 30% de desconto. Ou em 3 vezes. Você pode ainda parcelar em 3 vezes no cartão. Então, não perca tempo, hein? Caderno universitário, mochila infantis, estojo e agenda. 50% em dinheiro, pagamento à vista, ou no cartão. Você faz em 3 vezes e ainda leva 30% de desconto. E pode parcelar em 3 vezes, tá bom? A Papelaria Almeida tem uma loja ali em frente ao cemitério da Areia Branca, que é a chamada gigante da Zona Noroeste, e a outra loja aqui no Boqueirão, em Santos. Papelaria Almeida. Olha aqui, meus amigos, o Coritiba ontem fez o papel dele. Jogou em casa, poupou alguns, mas não poupou todo mundo. 2-0 em cima do Paysandu. E o Zé Love, hein? Gol de cabeça bonito no Zé Love aí. Zé Love, foi pra rede, tá fazendo bonito no Curitiba, hein? Bom, Parece que se deu bem lá, né? Nesse jogo, o Paysandu é empurrar bêbado em ladeira, né? tudo O bem. futebol paraense acabou, né? Mas de qualquer maneira, o Paraná hoje amanheceu feliz, né? Deu Coritiba e deu Londrina, né? Sim. E gol de 2 ex-jogadores santistas, né? Zé Love e Keirson. É verdade, por isso que eu Love falo. Keirson. Parece que Curitiba, a cidade de Curitiba e o Curitiba, né? Bons fluidos para os jogadores do Santos, né? Santos. E outro jogador que vem se destacando pela Série B, eu acompanhei quase todos os jogos dele pelo Paraná, é o Lucas Otávio. Lucas Otávio. Tá jogando bem, né? Vem jogando esse menino, que todos vinham falando da baixa estatura dele, baixa estatura, que hoje o futebol é assim, né? Hoje a direção e o treinador, ele não quer saber se o jogador é bom, ele quer saber se o jogador é alto, se ele é forte. Então, um jogador que muitos falavam aqui no Santos que não ia jogar pela sua baixa estatura, vem se destacando, é um dos melhores jogadores do Paraná. E o que é interessante, se você observar a convocação da seleção do Galo, ele privilegiou muito a força. Muitos jogadores técnicos não foram convocados, inclusive aquele meia atacante do São Paulo, por não ser muito alto. Se vocês observarem o perfil da nova seleção de base brasileira, é um perfil europeu. É o estilo Rubens Minelli, né? Não, é o Dos anos estilo Galo, 70, né? Estilo Galo, né? Brutalhão, entendeu? Aquele negócio de pegada, que acha que isso vai resolver. E o Lucas Otávio é verdade mesmo. Se bem que é uma experiência muito boa jogar no Paraná, né? Meu amigo, tá chegando o Dia dos Pais e você não pode deixar de passar numa das lojas Colombo. Colombo tem vários lugares na Baixada Santista, com certeza uma loja bem pertinho da sua casa. Olha, você vai encontrar tudo nas lojas Colombo pelo melhor preço. E tem cada promoção. O Guido teve lá ontem, né, para fazer O recado maior da Colômbia é que domingo todas as lojas vão ficar abertas. inclusive de rua. Sim, porque daqui a uma semana é Dia dos Pais. Então, a Colombo já antecipou, né, as compras do papai. Você que vai comprar um presente para o seu pai, aproveite, porque domingo, as lojas Colombo
todas elas estarão abertas, horário normal, horário de funcionamento normal, e é lógico que você vai aproveitar para comprar aí o seu presentão. Principalmente as lojas de Vicente Carvalho, onde tem grandes ofertas, tanto da loja Armazém do Homem como da Colombo de Vicente Carvalho, com grandes promoções, né, de terno, camisa polo, calça de todos os tipos, com preços imbatíveis, e você não pode perder a oportunidade. Você sabe que chega a certos momentos que você pode fazer compra, tem um dinheirinho para gastar, já antecipa o Natal também, meu amigo. É verdade. É aquele negócio de você falar, pô, eu já vou comprar aqui uma camisa a mais, uma calça a mais, porque o Natal eu já vou, né, já ter esse presentinho guardadinho aqui, ó. Aproveite, porque, olha, preços imperdíveis nas lojas Colombo. Muito bem. Tá aí a dica para você antecipar o presentão do Dia dos Pais, aproveitando o final de semana, todas as lojas da Colombo abertas para você. Meu amigo, quando o Guido falou que o Inter de Porto Alegre é freguês e caderneta do Santos, e é uma pura verdade. O Rodrigão falou, não gosto de falar disso aí, hein? É um negócio meio complicado entre jogador. Eu falei, somos freguês e tal. O último confronto entre Santos e Inter foi 2-1. Sabe quem era o técnico do Internacional? Lembra dele, ô Vladimir? Não. Não era o Dunga? Dunga. É, meu amigo, o atual técnico da seleção brasileira. Era o Dunga. Sabe quem era o centroavante do Internacional? Leandro Damião. Leandro Damião. E não deu, né? 2-1. Thiago, gol do Thiago ali, né? João Thiago Ribeiro. Olha, você vê só como é, a gente sempre fala, né? Nós já assistimos, já acompanhamos partidas históricas entre Santos e Internacional. Me recordo de um jogo que o Inter acabou revertendo em cima do Santos em Porto Alegre. O Vanderlei era o treinador na época. O Internacional tinha perdido do Santos no Morumbi pelo placar de 4-0, uma baita de uma goleada pela Copa do Brasil. O Santos meteu uma goleada, só que o árbitro naquele momento acabou dando um cartão amarelo para 5 jogadores do Santos que estavam pendurados. Tirou o Miller do jogo, tirou vários jogadores titulares da equipe. Aí foi para Porto Alegre. Quanto foi o jogo lá? 5-0 para o Inter. Eliminou o Santos da Copa do Brasil. Foi o maior fuzuê que aconteceu naquele jogo lá em Porto Alegre. E depois o Santos ficou agora com essa marca histórica, né? São 10 jogos sem perder do Inter, desde 99 para cá. O Santos não sabe o que é perder para os colorados. Vamos ver o que vai acontecer. Vladimir, no jogo de arrisca um domingo. palpite para Santos e Inter domingo lá em Porto Alegre? E eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Estou torcendo para que o Santos saia pelo menos com um empate de Porto Alegre. Um empate lá de Porto Alegre. Até Rodrigão, porque- você que jogou nos dois times, hein? No Santos e no Inter também. E aí? Eu falei que o fator casa pesa, mas o Santos vem numa crescente muito grande. Eu acho que vai ser 2-1 para o Santos. Esse jogo que nós vimos agora nas imagens, ele foi realizado em Novo Hamburgo, no estádio do Novo Hamburgo, porque o Beira-Rio estava em reforma. E, se eu não me engano, eu acredito que vai ser o primeiro jogo contra o Santos no Beira-Rio. Mas o Santos vem, como eu falei, numa crescente, acredito que dê Santos. Agora você vê só como é que são as coisas, né? O Inter tem um estádio de primeiro mundo, tem um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, um elenco de muita qualidade técnica, e é um time que não ganha um Brasileirão desde 79. Sabe o que você fala? Olha, eu não ganho um título desde 79. São 35 anos a contar com esse ano aqui. 35 anos. Pegue aí um número de torcedores colorados que tem 35 anos para baixo. São milhares e milhares e milhares. Metade no Rio Grande do Sul, ou torce pro Grêmio ou torce pro Inter. O cara tem 35 anos de idade. Bate no peito gaúcho, a fronteira. É Inter de Porto Alegre, tchê. Nunca vi o cara ser campeão brasileiro. 35 anos sem ganhar o título. Com toda a grana que investe, ano a ano o Inter vai lá, contrata, e nada de título, Rodrigão. E a cobrança é muito grande, né, Edson? Não só em cima do Inter, mas também do Grêmio, que não ganha um campeonato brasileiro, um título de expressão, como nós falamos, há muito tempo. E o que acontece? Os treinadores que passam tanto pelo Inter como pelo Grêmio acabam sofrendo com isso, porque eles carregam esse peso, por exemplo, o Inter, de 35 anos. Enfim, eu acho que as novas cabeças desses novos gerentes, eles têm que colocar na sua filosofia de trabalho, não carregar esse peso, não passar esse peso para o treinador, porque ele tem um projeto.
passaram vários treinadores por essas equipes, então cada um tem que pagar o seu preço. Então o novo treinador tem que ter uma tranquilidade e não carregar esse peso de tanto tempo sem uma conquista. Agora, só para fechar desse assunto, vê só como também a gente cobra aqui o Santos. O Santos pertence a uma cidade, com 600 mil habitantes, uma região litorânea, que aqui não tem indústrias, né? O Santos não tira proveito do cais do Porto. O Santos é um time que vive numa cidade turística e é uma cidade praticamente que tem bens e serviços de prestação de serviço. Não tem indústria aqui. Ao contrário do Inter e do Grêmio, que pertence a um estado, claro que o Santos pertence ao estado de São Paulo, mas é regionalizado. O Santos tem torcedor no mundo inteiro, mas é um time de Santos, uma cidade de 600 mil habitantes. O Inter e Porto Alegre pertence a Porto Alegre, mas abrange um estado inteiro. Metade eu torço para o Grêmio, eu torço para o Inter, com indústrias, com todo o potencial. E a gente cobra do Santos título todo ano. Ah, tem que ser campeão, tem que ser campeão. E o Santos é campeão. É porque os clubes... E o Santos é campeão. Já há 10 anos que o Santos não vê o brasileiro. Há 10 anos já. Há 10 anos que não vê o brasileiro. Foi campeão só em 2004, o último título brasileiro. Mas foi campeão da Libertadores recentemente. De lá pra cá... O Inter também foi. De lá pra cá o Santos... 10 anos. 10 anos já sem ganhar um título brasileiro. Mas por entre isso 10 que... e 39 do Inter... Mas, meu amigo, o Palmeiras já vai para 20 anos também. É duro ganhar um brasileiro. Não é molinho ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, por isso que tem que ter uma valorização grande mesmo para quem conquista o título brasileiro. Sem dúvida alguma. Não é isso? Agora, esse jogo de domingo, eu acho que o Santos... eu sempre falo uma coisa que é a verdade. O Santos em casa, às vezes tropeça tal, mas na maioria das vezes ganha os jogos, né? E você começa a acreditar. Aí quando você pega uma equipe um pouco mais forte, o Santos acaba derrapando. Perdeu do Fluminense. Esse jogo com o Inter vai provar se o Santos tem time mesmo para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Santos ganha lá. Eu acho que o Santos perde a partida. Eu acho. Acredito que vai perder essa partida em virtude do problema que o Inter está vivendo. O Inter perdeu o jogo para o Ceará, o técnico começa a ficar numa situação difícil e o elenco já começa a tentar segurar o treinador. Então eu acho que eles vão se doar mais e por isso o Inter vai levar vantagem nessa partida. Olha, eu lembro do Internacional dos anos 70, começo dos anos 80. A gente tem que o futebol gaúcho mudou muito. Se você olhar o time do Grêmio do ano passado, foi um Grêmio que contratou 90% do elenco. Eles foram clubes formadores, grandes craques saíram do estado do Rio Grande do Sul. Isso não está acontecendo mais. E isso está afetando diretamente a qualidade do futebol gaúcho. Isso se você reparar as equipes do Grêmio e do Internacional dos últimos anos, independente da campanha se ter sido boa ou se não, a maior parte dos jogadores não são de casa, não são pratas da casa. Não são. E isso mudou bastante no futebol gaúcho. Eu me lembro daquele time do Inter que eu era fã. Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacaria. Batista, Falcão e Paulo César Carpegiani. No ataque, Valdomiro, Claudio Miro e Lula. Depois contratou o Dario, depois contratou o Flávio Minuano, aí depois contratou o Dario e lá na zaga saiu o Hermínio e chegou o Marinho Pérez. Esse sem contar Caçapava, Escurinho. Aí depois veio o Caçapava, aí o Escurinho, que era o, né, como é que se fala? O talismã dos caras, né? Entrava durante o jogo. Esse Internacional, a torcida colorada espera rever, porque há 35 anos os caras não ganham. É o ciclo do futebol. É o ciclo do futebol. Bom, você não tem Sky na sua casa ainda, está esperando o quê? Ligue agora e coloque a melhor TV por assinatura do Brasil na sua casa. Sky, 4104-1234 é o telefone. E tem promoção, hein? A Sky Fit 1 são 91 canais. Você paga com débito em conta só R$ 49,90. A Sky Fit 2 são 91 canais, porém com 2 pontos de SD, um na sala ou no quarto, onde você quiser. Apenas R$ 59,80. E tem a Sky Mix HD, são 137 canais, mais 18 canais em HD e mais 2 pontos em HD, somente R$ 99,90. Sky, você na frente sempre. Sky, peça sua, hein? Olha, uma parada, voltamos já já. E no próximo bloco, falar da Portuguesa Santista, que joga com o Vossen amanhã em Eurico Mursa. Não sai daí.